Salve amantes de geleias, tudo certo por aí? Aqui é o Lucas novamente e hoje a gente vai conversar sobre geleia de pimenta. Mas antes da gente abordar a pimenta em si, a geleia, eu queria trazer alguns pontos que eu acho fundamentais para a gente entender essa proposta. Quais são? Tudo que a gente come é influenciado por experiência, por contexto, não só o paladar, mas o tato, o olfato, o momento ali, né? O que eu quero dizer com isso? Para você entender, imagina uma geleia. Imagina uma geleia. A geleia normalmente é ligada a doce. E ela vem para trazer, assim, ela vem para adoçar a nossa vida no café da manhã, num pãozinho, numa torrada, num bolo. Não é? Você não concorda comigo? Agora, esquece geleia. Imagina pimenta. Normalmente, a maioria das vezes, quando você pensa em pimenta, você pensa em picância, churrasco, feijoada. Normalmente é ligado à comida salgada, né? Potência, para vocês verem como a nossa percepção é influenciada por vários aspectos. Eu vou dar um exemplo de uma experiência social que foi feita com geleia de abacaxi. Em um prato foi colocado torradas com geleia de abacaxi e decorado com baunilha e coco. No outro prato foi colocado geleia de abacaxi decorado com pimenta e queijos. Na análise sensorial, as pessoas tinham que degustar e falar o que elas acharam daquela geleia, né? O que aconteceu? Elas afirmaram que no prato que tinha coco e baunilha, era mais doce. Dava a impressão de ser mais doce. Só que eu vou contar um segredo, era a mesma geleia. Então é para vocês verem como o contexto, como o que está vendo também influencia na experiência. Então, só para reforçar o entendimento aqui, pessoal, imagina um abacaxi em 3 contextos diferentes. Primeiro, você imagina ele recheando um bolo de aniversário. Delicioso, maravilhoso. Você está buscando aquele sabor doce, aquele momento agradável. Agora, imagina o mesmo abacaxi num churrasco. Você está buscando algo mais digestivo, não é mais aquele doce, é algo que para acompanhar carne, é outro sentido. Agora, imagina o abacaxi num suco, um suco refrescante. O doce, aquele doce que você sentiu no bolo, por exemplo, ele iria até atrapalhar a refrescância que você está buscando. Porque você quer algo mais geladinho, mais refrescante, é totalmente diferente. Então, viram como o contexto ali que você encontra o alimento, o ingrediente, a fruta em si, muda conforme a nossa expectativa. E é aí que entra a nossa grande virada de chave em relação à geleia de pimenta. Porque a pessoa que está buscando a geleia de pimenta, ela está em outro contexto, ela tem outra expectativa. É a pessoa que é muito mais ligada ao agridoce, que é a comida doce, salgada. É a pessoa que está no contexto ali do churrasquinho, do comer com uma salada, com uma torrada. Você não imagina, por exemplo, essa pessoa passando essa geleia de pimenta numa torradinha, no café da manhã, ou enfim. É outro contexto. Essa geleia, por exemplo, ela é muito mais ligada ao universo dos chutneys, das conservas. Essas pessoas, elas gostam de experiências, novidades. Imagina você serve um jantar e na sobremesa coloca uma geleia de pimenta, ou até mesmo o drink que você vai servir, dá aquele toque, aquela potência maravilhosa com uma geleia de pimenta. É outro universo, é outra coisa. Porque é aí que entra a virada de chave número 2, que é o entendimento de que a pimenta na geleia não é só a picância, ela também traz sabor, ela também traz aroma, ela também traz cor, vários aspectos diferentes. Por exemplo, eu fiz um doce de abóbora, depois eu conto mais, que a ideia da pimenta que eu coloquei não era trazer picância, era trazer um aroma maravilhoso, um aroma sensacional. Então, dá para perceber que a pimenta na geleia, ela tem outro sentido.
ela está muito mais ligada ao universo dos aromáticos. Por exemplo, um anis estrelado, uma canela, um cravo. Mas, gente, como a picância é um assunto bastante abordado e tem muita gente que tem bastante dúvidas sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre ela. Oficialmente, existe uma escala para medir o grau de ardência, de pungência, de calor da pimenta, que vai até 15 milhões, que é o valor da substância pura, da capsaicina, que basicamente é feito da seguinte maneira: você compara esse valor da substância pura com o valor da picância de cada pimenta. Uns exemplos rápidos aqui são, por exemplo, uma que a gente utiliza bastante, que é a dedo de moça. Ela equivale a 5 a 15 mil nessa escala. Já outra que a gente utiliza, se não utiliza, conhece ou já ouviram falar, é a Carolina Reaper, extremamente picante, e ela equivale a 2 milhões. Então veja como já é muito mais. A dedo de moça é 5 mil a 15 mil e a Carolina Reaper é 2 milhões. Agora você sabe, por exemplo, aquele spray de pimenta que você vê nos filmes que joga no olho do ladrão? Aquilo é 5 milhões. Então imagina aquilo no teu olho, gente. Que loucura! Agora, gente, falando de geleia de pimenta, claro que ninguém é proibido de fazer uma geleia extremamente picante, usar uma Carolina Reaper, mas para mim não faz muito sentido. Por quê? Porque quando a gente está consumindo, a gente está buscando uma geleia de pimenta, a gente está buscando por um momento agradável, algo que preze pelo equilíbrio entre o doce e o picante. Pode ser que ofusque o sabor da fruta se você colocar uma pimenta extremamente picante e que tire a ideia do doce em si, porque senão você usa um molho de pimenta, só molho, ou usa a pimenta mesmo. Então por isso que quando a gente vai fazer uma geleia de pimenta, a gente pega lá as primeiras pimentas da tabela para poder prezar por esse equilíbrio. Então eu vou mostrar agora algumas pimentas que eu selecionei, que eu gosto muito, cada uma com a sua particularidade. Claro que existem uma infinidade gigantesca. Tem um exemplo de um morador no Mato Grosso que ele cultiva 146 tipos de pimenta, de picâncias diferentes e identidades diferentes, sabores diferentes, mas eu selecionei 5 aqui para vocês agora. Então vamos lá. A primeira delas, gente, que na verdade são duas, que a gente vai falar, é uma pimenta muito clássica, muito utilizada, e que ela tem uma vantagem, que você pode controlar o nível de picância. Eu já explico sobre isso. Essa pimenta é a dedo de moça. A dedo de moça fresca, ela te traz os seguintes benefícios. Você pode utilizar a parte externa dela, tanto para você bater, misturar, trazer uma cor e um sabor, como você pode utilizar as sementes. Porque a picância da dedo de moça está nas sementes. Daí que você começa aquela ideia da experimentação. Você vai colocando semente aos poucos, vai experimentando, vai vendo, vai dando para as pessoas, para os seus amigos, parentes, vizinhos, enfim. E você mesmo vai sentindo aquele nível, vai anotando para chegar num patamar ali que te agrada. E por que eu falei que na verdade são duas, gente? Porque uma pimenta bastante conhecida, se vocês não sabem, é a calabresa. O que é a pimenta calabresa? A pimenta calabresa é a dedo de moça seca. Sabia disso? Que você pega ela inteira com a semente, né? Você seca ela e faz aqueles floquinhos. O que é legal na calabresa, gente? Que você, por exemplo, você fez uma geleia. Você acha que ela não está tão picante quanto você gostaria, você vai adicionando a calabresa, que ela tem, a vantagem dela é que ela tem a concentração de aromas, de sabor e de picância basicamente 5 vezes maior. Por isso que a pimenta calabresa ela é tão picante, porque ela é seca e ela concentra isso. Outra coisa legal dessa pimenta, gente, principalmente ela fresca, é que você pode deixar bonita ali, dar um charme na tua geleia, um visual legal, porque você pode cortar ela em pedacinhos
e decorar. Usa ela ali para decorar, fica um negócio muito, muito bonito e encanta qualquer um. Outra pimenta que eu gostaria de contar para vocês é uma que está na minha lista de favoritas, que é a pimenta jamaica. Ela é a pimenta que eu usei no doce de abóbora, que inclusive tinha gente que não gostava de doce de abóbora, provou e foi uma experiência, uma sensação nova, porque a pimenta jamaica, gente, ela não traz a picância, ela traz o aroma, ela traz assim uma experiência. Por exemplo, se você for comparar, o aroma ali da Jamaica, ela é muito parecido com anis estrelado, canela, cravo. Então ela é uma pimenta que está nesse mundo dos aromáticos. Que dá gancho para a nossa virada de chave número 3, que é as geleias de pimentas. O que eu quero dizer com isso? Que você pode utilizar mais de uma pimenta na geleia. Você faz uma geleia com uma Jamaica, só que você traz uma picância, por exemplo, com a calabresa. Vai ficar um negócio, gente, muito bom, porque vai ter o aroma, vai ter o sabor e vai ter a picância que muita gente gosta. Outra pimenta que eu gostaria muito de falar é uma que vai abrir a cabeça de muita gente, que é a pimenta do reino. Sim, você pode utilizar a pimenta do reino em geleia. Prefira utilizar ela em grão, tá? Porque a pimenta em grão, nesse caso, ela traz mais sabor. A pimenta em pó, que você já compra em pó, ela já perdeu um pouco de sabor, já perdeu um pouco de aroma. Então é melhor que você compre ela em grão e triture na hora para poder utilizar. Outra coisa que você encontra em qualquer lugar, você sabe disso porque ela é muito popular mesmo, né? Qualquer mercado. E ela tem uma infinidade de cores. Ela tem a pimenta do reino preta, a branca, a verde e a rosa também. Tem a vermelha. A rosa, ela é utilizada para fazer drinks. Então o pessoal usa em drink, usa em pizza. Ela tem uma picância leve, ela é saborosa. A pimenta do reino preta, ela é muito saborosa na geleia de morango. E a rosa, numa geleia de frutas amarelas, gente, é uma experiência inimaginável. Vale a pena provar. Outra pimenta que eu queria falar, na verdade eu vou falar já de duas, é a biquinho e a cambuci. Essas duas pimentas, elas são nativas aqui do Brasil, elas são muito saborosas, são conhecidas como pimenta de cheiro, são parte da categoria pimenta de cheiro. Então entende-se que elas trazem um aroma e um sabor delicioso para a tua geleia. Pouca gente explora elas podem ser utilizadas só como uma geleia só com elas, ou de biquinho ou de cambuci, ou você pode utilizar elas para compor uma geleia com outras pimentas. Outra que eu queria falar, gente, é uma pimenta que, além de saborosa, o legal é que você pode utilizar a polpa dela, que é o jalapeño. O jalapeño é um irmão muito próximo do pimentão, que inclusive você também pode utilizar para fazer geleia, tanto o jalapeño quanto o pimentão, e que tem uma quantidade de polpa, comparado com outras pimentas, muito maior, além de ser saborosa. Que dá gancho agora, gente, para maneira de você utilizar pimentas na tua geleia. A primeira maneira, gente, é a geleia de fruta com pimenta. A maneira que o pessoal faz, uma combinação bastante utilizada, é abacaxi com pimenta. Às vezes a gente vê por aí pera com pimenta, maçã com pimenta, mas o importante é saber que não para por aí, porque aqui no país existe, dependendo da região, diferentes frutas, diferentes pimentas, que às vezes a pimenta que tem na minha região não tem na tua, a fruta que tem na minha região não. Então, assim, tudo é experimentação. Mas tem um site, gente, que eu até indiquei uma vez, que é muito bom, e você escreve lá, pimenta dedo de moça. E é um site de harmonização, é o Food Pairing, e diz que a dedo de moça, ela harmoniza muito bem com cereja, com pêssego, com morango. Então, você pode buscar informação em livros, em sites, mas lembrando que experimentação é tudo. Outra maneira de você utilizar a pimenta em geleia é você fazer uma geleia de polpa. Lembrando o exemplo que eu dei
do jalapeno e do pimentão, você pode fazer uma geleia só de pimenta, que fica muito saborosa. E você pode, por exemplo, fazer uma geleia de pimentão e colocar uma calabresa ou até mesmo uma cambuci. Essas combinações, gente, sempre ficam incríveis. Incríveis. Outra maneira também é você fazer a geleia, a famosa geleia translúcida, aquela que fica transparente, bonita. Essa é um bom momento de você utilizar a casquinha da dedo de moça. A cambuci, por exemplo, ela tem várias cores. Tem a laranja, tem a vermelha, tem a verde. Então até você pode fazer uma brincadeira, um jogo de cores ali que vai te trazer um charme a mais, vai te trazer uma beleza e um diferencial. E, gente, para finalizar, antes eu queria dar 2 diquinhas rápidas. Então, contando uma história muito curta, na época que eu fazia gastronomia, a gente estava dentro de uma sala, cortando pimenta dedo de moça, todo mundo cortando, e aquilo começou, aquele aroma de pimenta começou a pairar assim, e começou uma certa ardência nos olhos, na boca, no nariz. E teve que fazer uma pausa e todo mundo sair para fora. Então, assim, levando isso em consideração, uma dica que eu dou é, às vezes você não pensa, mas pode usar uma máscara, principalmente quem tem mais sensibilidade, e até mesmo luva. Porque eu vou falar uma coisa, se você tá ali cortando pimenta sem luva e você, sem querer, passa a mão no nariz, ou no lábio, ou no olho, enfim, arde, viu? Então, uma dica que eu dou é, as primeiras vezes que você for manipular, usa luva e até mesmo máscara, porque aquele ar que sobe da pimenta, às vezes pode arder o nariz, o rosto ali, enfim. Outra dica importante, que até tem um vídeo aqui no canal, é de branqueamento. Lá eu explico certinho o que é o branqueamento, para que serve, mas o importante é você saber que você pode branquear uma pimenta quando está sobrando, quando você comprou demais ou quando você não vai usar. Você pode, antes de congelar, você pode branquear a tua pimenta. Inclusive, você pode branquear qualquer fruta, tá? Mas lá no vídeo eu falo certinho sobre isso, mas é importante que você saiba que a pimenta, antes de congelar, você pode efetuar essa técnica do branqueamento. Então, gente, é isso. Com esse vídeo eu queria dar o recado que geleia de pimenta é um universo maravilhoso, então eu espero que tenha aberto um pouco a mente em relação à pimenta, que você tenha se aberto um pouco mais para a pimenta. Existem uma infinidade muito grande, você consegue testar, degustar, experimentar, certo? Então, espero que eu tenha ajudado. Quem utiliza alguma pimenta diferente pode escrever aqui embaixo, quem tiver alguma dúvida também. Muito obrigado por ter assistido e grande beijo!